Sim, tivemos uma grande revelação nesse episódio. Mas não, infelizmente isso não foi uma grande surpresa pra mim, porque algum filho de uma boa mãe jogou esse spoiler nos comentários de um vídeo meu. E além desse spoiler, também jogaram o spoiler do que é o bebê da Fátima. Fazer o quê, né, gente? Algumas pessoas não têm respeito pelas outras, mas é isso aí. O episódio começou com Alice e o Boyd procurando a Fátima na floresta, mas como já estava próximo de anoitecer, eles voltam pra estação. E lá na estação, o Boyd conta pro Alice sobre a doença dele, que agora tá evoluindo mais rápido. O que me deixou assustada pensando que isso pode ser um indício de que o Boyd vai morrer. Porque ele tava escondendo isso do Alice e agora, pro fim da temporada, ele contou, né, e a situação dele tá começando a piorar, então eu comecei a ficar com medo disso acontecer. E, gente, sinceramente, se o Boyd morrer, que graça que vai ter a série. Não que ele seja o único personagem importante, mas pra mim ele é sim o principal. E é ele quem bota ordem na casa, quem lidera todo mundo. Se ele morrer, eu vou ficar chateada demais com a série. Matem o Jim, que não faz porra nenhuma, mas não matem o Boyd. Mas enfim, voltando. De manhã, a Sarah chega na estação dizendo que novamente ouviu aquelas vozes na cabeça dela e as vozes disseram que a Fátima tinha sido levada contra a vontade dela e que eles jamais conseguiriam encontrar ela a tempo. Então o Boyd e a dona, que agora mudou de ideia em relação a contar sobre a Fátima para todo mundo na cidade, chamam todo mundo da cidade e contam que a Fátima foi levada por algo que eles não sabem o que é. Então eles organizam uma busca em duplas e o cara de pau do Eldin ainda se oferece para ir buscar com eles. Essa busca dura o episódio inteiro a partir dali e ela traz muitos diálogos. E olha, para um penúltimo episódio de temporada, eu achei esse episódio, ó, parado demais, gente. Eu tava jurando que os 2 últimos episódios seriam super frenéticos, mas From tá muito difícil de ter episódio mais movimentado assim mesmo, né? Eles estão focando mais nos diálogos e nas relações entre as pessoas. E foi exatamente assim que nesse episódio tivemos diálogos do Kenny e do Boyd, com o Kenny dizendo que vai voltar a trabalhar pra ele. Tivemos diálogos entre a policial e a dona, com a policial sendo chata pra caramba, querendo saber de tudo. Tivemos diálogos entre o Jade e o Henry, com o Henry querendo os conselhos de como lidar com o Victor. Tivemos diálogos entre o cara de pau do Eldin e o Alice, com o Eldin falando pra ele que a Fátima pode ter sumido por um bom motivo. Eu não sei como é que o Alice não estranhou isso que o Eldin tava falando, né? Porque ele falou mais de uma vez, inclusive, mas ok. Tivemos diálogos entre o Victor e o menino de branco, e daqui a pouco a gente vai poder chamar até de homão de branco, porque ele já cresceu a beça. Victor fica revoltado com as coisas que ele se lembrou no episódio passado, ele se culpa muito pela morte da mãe dele, então ele meio que dá um surto e quer porque quer derrubar a Faraway Tree, que é aquela árvore mágica. Então ele vai até ela com um machado e quando ele começa a tentar derrubar, o menino aparece mandando ele parar, dizendo que a árvore é importante. O Victor pergunta então por que ele não ajuda eles e ele responde que é porque ele já tentou antes ajudar, né, com o Christopher e que agora eles precisam entender tudo por si mesmos. O próprio Victor também fala pra ele que ele tá diferente e ele diz que é porque tudo ali tá mudando. Mas é só isso mesmo que ele fala e vai embora, por mais que o Victor fique pedindo ajuda, perguntando pra ele o que ele tem que fazer. E tivemos diálogos entre Tabitha e Julie, com a Julie contando pra ela sobre a experiência que ela teve nas ruínas, mas ela ainda não entendeu que ela voltou no tempo, ela só acha que foi uma experiência meio louca mesmo. A princípio ela tava achando até que era sonho dela, mas aí depois conversando com a Tabitha, ela fala que acha que não foi sonho, né? Ela já acha que é alguma coisa mais real, mas ela não entende que ela voltou no tempo. E eu acredito que ela só vai ter certeza disso, né? Ela só vai entender de fato que ela voltou no tempo quando ela tiver uma conversa com o Boyd, porque aí sim ela vai contar pra ele tudo o que aconteceu e ele vai dizer pra ela, olha só, a pessoa pra quem você jogou a corda era eu. E ele mesmo vai fazer a ligação lá na cabeça dele, porque isso foi um enigma que ficou, né, na cabeça dele e na cabeça de todo mundo. Quando ele subiu, ele viu que o Martin estava preso, que não tinha como ele ter jogado a corda. Então ele vai entender que foi a Julie que jogou a corda, ele vai ligar todos os pontinhos. A Julie e o Boyd não são de conversar muito, né, então eu imagino que possa acontecer o quê? Que a Tabitha possa ir conversar com ele, né, contar o que aconteceu com a Julie, e aí é que ele vai se ligar e vai até lá conversar com ela. Mas eu espero de verdade que eles consigam sacar isso da viagem do tempo antes de terminar a temporada, porque aí sim já pode começar a próxima temporada focada nisso. Mas voltando então, quando a Julie tá lá conversando com a Tabitha vê uma daquelas crianças e essa criança chama ela. Então ela e a Julie vão seguindo a criança até que elas chegam no lugar onde o Victor viu a mãe dele pela última vez. Por acaso é o mesmo lugar onde
onde a Fátima está presa. Mas elas não veem isso porque ela tá no quartinho que fica escondido atrás do armário. E outra, quando eles chegam lá, a magricela do kimono tampa a boca da Fátima pra ela não gritar. Então, quando a Julie e a Tabitha chegam lá, elas não encontram a Fátima, mas encontram o Vitor. O Vitor, então, tá lá todo triste, dizendo que ele foi a razão pela qual a mãe dele morreu. Então, a Tabitha abraça ele e diz que não foi culpa dele. E nisso que ela abraça, vem uma lembrança na cabeça dela. Mas não uma lembrança qualquer, e sim uma lembrança do dia em que a mãe do Vitor deixou os filhos ali. Então, ela se vê como Miranda abraçando os dois. Ela fica assustada e larga o Vitor, mas aí ela passa a se lembrar de mais coisas. Ela lembra dela como Miranda correndo na floresta em direção à árvore mágica, e quando ela chega na árvore, um monstro mata ela antes que ela consiga entrar. E não qualquer monstro, né? O Sorriso, nosso amigo Sorriso. Quando ela se lembra dessa que foi a morte dela, ela começa a chorar bastante. Agora, como assim foi a morte dela? Pois bem, essa cena deixou bem claro pra gente que a Tabitha e a Miranda são a mesma pessoa, em vidas diferentes, então estamos falando sobre reencarnação. Por isso a Tabitha sonhava com aquele lugar quando ela era criança, porque ela já esteve lá e porque ela estava destinada a voltar pra lá. Ela realmente foi escolhida pra salvar as crianças. Por isso ela voltou pra cidade adulta e quando ela conseguiu sair, ela voltou novamente. Tá, Kate, mas e o Christopher? O menininho de branco também falava com ele e dava as dicas pra ele, então ele também é o escolhido, né? Eu acho que nada impede dos dois terem sido escolhidos, porque a tarefa de salvar as crianças, né, de acabar com aquele lugar, é uma tarefa muito complicada para ser feita por uma pessoa só. Colocar isso tudo, esse peso todo nas mãos de uma pessoa só seria muito difícil. E a Miranda, antes de ser Tabitha, a Miranda, ela já tinha visões com aquele lugar antes de ir para lá. Então era capaz de ter outra reencarnação dela antes de já ter ido para lá, enfim. Ela é isso é fato. A Miranda, que agora é Tabitha, era escolhida e o Christopher muito provavelmente também era. E se a gente for pensar então que os dois foram escolhidos e os dois morreram naquele tempo, o mais lógico é que volte para aquele lugar a reencarnação dos dois, já que a reencarnação da Miranda já voltou. E quem pode ser então a reencarnação do Christopher? Para mim tá muito óbvio que é o Jade. A não ser que a série esteja querendo enganar a gente, mas eles estão jogando todos os indícios de que é o Jade. Nesse episódio ele até viu o Christopher com um boneco ali que deu até um sustinho nele. Então eu realmente acho que se tiver pra ter uma encarnação do Christopher ali, essa reencarnação é o Jade. Me contem aqui embaixo nos comentários se vocês também acham. Ah, e antes que eu me esqueça, uma coisa que eu não cheguei a comentar ao longo do vídeo é que a Fátima fez exatamente o que eu tinha comentado com vocês no vídeo passado que eu achava que ela faria, que é beber o sangue do Elgin. E também aconteceu exatamente o que eu falei pra vocês que achava que aconteceria quando ela bebesse o sangue, que a barriga dela ia crescer instantaneamente. Então, com certeza, esse bebê nasce no próximo episódio. Como eu falei no início do vídeo pra vocês, sim, eu sei o que é esse bebê por conta das pessoas que não respeitam os outros e comentam spoilers, mas eu não vou comentar aqui sobre isso em respeito a vocês que também não querem saber spoilers. Vou deixar pra me aprofundar nesse assunto no próximo episódio, que é quando todo mundo já vai estar sabendo de tudo, que infelizmente é o último da temporada. E apesar de ter sido uma temporada um pouco mais parada, na minha opinião, eu já estou com saudade. Nem acabou ainda, eu já estou com saudade. Enfim, que venha um último episódio maravilhoso e não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder o próximo vídeo, tá bom? Beijinhos e até a próxima.